Olá, mais uma vez estamos reunidos para continuar estudando a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais cortante que toda espada de dois gumes. E ela penetra hasta a alma, ela divide a alma do espírito e ela discerne os pensamentos do coração. Que é interessante poder, ao compreender o que Deus diz, aplicar às nossas vidas e poder crescer no conhecimento de Deus. Esse é o intuito de estar aqui. O desejo de nosso coração de conhecer mais a palavra, identificar aspectos em nossas vidas para crescer e desenvolver como cristãos verdadeiros, fiéis ao Senhor, humilhados diante da sua presença e humilhados diante do conhecimento maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando o livro de Colossenses, ali no capítulo 2, e eu quero ler hoje os versículos 3 ao 5, do qual vamos tomar ali um ensinamento. Diz assim, Colossenses 2:3, no qual, estando escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e isto digo, a fim de que ninguém vos iluda com discursos de palavras sedutoras. Pois mesmo estando ausente na carne, certamente estou convosco em espírito, regozijando-me ao ver como vós ordenadamente estáis vivendo, bem como a firmeza da vossa fé em Jesus Cristo. Vamos ver aqui nesta passagem, no versículo 3, Paulo está escrevendo aos Colossenses e de antemão já está falando precisamente de Jesus Cristo, que precisamente é a quem devemos conhecer, o mistério de Deus e Pai. Isto é, ou a saber, Cristo. Conhecer os mistérios de Cristo. Se nós podemos dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos três são um só Deus, mas são pessoas que têm características de divindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso quer dizer que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo têm onipresença, têm onisciência, têm onipotência, onisciência e obviamente todas as características da divindade. Tem a misericórdia, tem o amor, tem a bondade, como tem a justiça também. Vemos então aqui que diz aqui, no qual, ou seja, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você tem pensado, tem raciocinado um pouco sobre o que significa a sabedoria? E o que pode significar a ciência, envolvendo o conhecimento, que posteriormente fala um pouco do conhecimento. A sabedoria não é, por definição, algo tão importante na vida das pessoas. Precisamos da sabedoria. O livro de Provérbios nos ensina que devemos alcançar a sabedoria, e a Bíblia inteira, buscando a sabedoria de Deus. Mas para o homem, a sabedoria pode ser uma pessoa que tenha conhecimento, mas não é isso. A verdadeira sabedoria não é o conhecimento. Sabedoria talvez é poder aplicar o conhecimento no momento certo, no momento indicado. Uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe o que fazer no momento adequado. E culturalmente sabemos que na história da humanidade, que as pessoas idosas, ou seja, os anciãos melhor, regularmente são pessoas sábias, mas não todos. Podemos ver pessoas que têm muito conhecimento, idosos que têm muito conhecimento, mas não são sábios. Alguns não são sábios, não falo de todos, mas mesmo assim um ancião é um livro aberto de conhecimento, que é importante. A verdadeira sabedoria vem do céu, e a verdadeira sabedoria que vem do céu vem precisamente com a força espiritual e o conhecimento espiritual que necessitamos para poder aplicar. Agora vamos ver que há três tipos de sabedoria, e eu gostaria que hoje possamos falar um pouquinho a respeito destes três aspectos.
A palavra sabedoria se usa em 3 contextos diferentes no livro de Colossenses. E eu quero que nós possamos um pouco conhecer que significa isto. Mas quando em Colossenses 2:3 fala que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, sabe que o termo escondidos vem, ou melhor, deriva o termo claro que é apócrifo. Apócrifos ou apócrifo, que significa escondido. E segundo Josefo, na Guerra Judaica 2, no livro, ele principalmente dizia que antes de ser admitido uma pessoa nos essênios, na antiguidade, eles tinham que jurar, e jurar claramente, de não ocultar nada da seta e não relatar nenhum dos segredos da seta a outros, ainda se fosse torturado até a morte. Isto é interessante porque parte da história. E da mesma forma guardar cuidadosamente os livros da seita e os nomes dos anjos. Veja que os essênios eram um grupo de homens que se isolavam para analisar, estudar e digamos que escrever, digamos, transcrever a palavra de Deus. E era uma seita bem fechada. De ali procede este conceito de apócrifos, que são escondidos pela mesma dinâmica que acabo de falar. Bom, quando Paulo fala que em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria, isso quer dizer que Ele é quem conhece e Ele é quem pode dar a conhecer. E como já falei no livro de Colossenses, há 3 aspectos em quanto à sabedoria. Primeiro, a sabedoria dada a Paulo e aos seus colaboradores, como também aos crentes em geral. Já limos por lá no capítulo 1, versículo 9, que nos diz: de acordo com a vossa fé e amor, também nós, desde o dia em que ouvimos falar acerca disso, não cessamos de orar por vós, desejando que Deus ordenadamente vos encha do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, essa sabedoria do qual nos fala Colossenses capítulo 1, versículo 9, é uma sabedoria que é dada a todos os crentes. O segundo tipo de sabedoria que vemos ali é a pretendida sabedoria dos falsos mestres. E vamos ver posteriormente ali no capítulo 2, versículo 23. Mesmo assim vou ler no versículo 23, nos diz: tais coisas são normais que, embora tenham reputação de sabedoria, pela autoimposição de culto, pela falsa humilhação e pela disciplina que não poupa o corpo, não tem qualquer valor, senão a satisfação da carne. Vemos então aqui claramente como se expressa dos homens que não buscam a verdadeira sabedoria. Depois vamos falar um pouquinho dos 3 aspectos que fala esse versículo e vamos a desenvolver um pouquinho mais isso. E terceiro seria a sabedoria divina que mora em Cristo eternamente. E é este versículo precisamente 3 que nós estamos falando, que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tesouros de sabedoria e tesouros de ciência. Se Jesus veio para nos ensinar ao Pai e para contar ou nos mostrar as profundezas de Deus, imagine toda a sabedoria que ainda está por ser conhecida por nós. E na medida em que nós entramos em comunhão com Cristo, não somente a sabedoria de Deus vem sobre mim, sino a ciência também. É incrível como, quando falamos da ciência, podemos ver que para que algo exista, ela deve ter matéria, ela deve ocupar um espaço, certo? E ela estar sujeita ao tempo. Tempo, matéria e espaço, características precisamente da existência. 3. Assim mesmo como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós vemos, por exemplo, em quanto à água, aos estados da matéria, podemos ver 3 estados da matéria, certo?
Podemos analisar muitas coisas que a ciência tem desenvolvido, mas é particular que sempre na criação se manifeste a marca de Deus. Como nos fala o livro de Romanos, nos primeiros capítulos, a mesma natureza mostra a grandeza do Senhor. Se nós vemos outros aspectos em quanto a essas três coisas que acontecem, que se dão, há muito de onde nós podemos estudar e ver como Deus se manifesta. Mas não é o momento para estudá-lo. Continuemos no versículo 2, porque Paulo diz aos Colossenses: isto digo, a fim de que ninguém vos iluda com discursos de palavras sedutoras. Quando você conhece a sabedoria e a ciência que vem em Jesus Cristo e que é dada para você, eu não posso me deixar levar por teorias. Precisamente quando eu estudo a palavra de Deus, eu me afirmo e eu sei o que Deus quer. Minha vida vai sendo transformada, minha vida vai sendo nova, porque eu sei que essa sabedoria que de Deus vem para mim, que a debilidade que eu tenho, humanamente falando, Jesus me fortalece pelo Espírito Santo para eu lutar contra a adversidade, para eu poder crescer, para eu poder não viver na debilidade que muitas vezes nós temos como seres humanos, mas que essa debilidade se converte em fortaleza, que essa tristeza se converte em alegria, e assim mesmo, essa escassez se converte em abundância. Sabe por quê? Porque Deus é quem traz essa sabedoria e ciência para você. Mas é em Deus, não é buscando humanamente meu desenvolvimento, não, é buscando a glória de Deus, e Ele satisfaz absolutamente toda a minha vida. E o terceiro aspecto, o versículo 5, diz: pois mesmo estando ausente na carne, certamente estou convosco em espírito, regozijando-me ao ver como vós ordenadamente estáis vivendo bem, como a firmeza da vossa fé, como a firmeza da vossa fé em Jesus Cristo. Veja duas coisas que Paulo fala para eles: não estou com vocês, mas eu me alegro de poder ver que vocês vivem ordenadamente. E viver ordenadamente é viver de acordo aos princípios espirituais, não deixando que os meus prazeres, os meus sentimentos dominem meu caminhar. Não, é obedecendo aos princípios. Lembre por um momento o trem. O trem tem a locomotiva, o vagão onde leva o combustível e o trem leva os passageiros. Falemos que a locomotiva é Deus e a sua palavra, que o combustível é acreditar em Deus e em sua palavra, e que os passageiros são os sentimentos. A maioria das pessoas vivem pelos sentimentos, atuam pelos sentimentos, mas não, é a locomotiva que dá força, que arrasta, que empurra, a que leva todos os vagões a outro lugar. Então, a locomotiva é a força da minha vida. E obviamente o combustível, que é a palavra de Deus, e o combustível é acreditar na palavra de Deus. Por isso que Paulo fala: vocês vivem ordenadamente e também estáis vivendo bem como a firmeza da vossa fé em Jesus Cristo. Quanta alegria traz para mim poder saber que você está firme em Cristo, que você não duvida, que você cresce, que você desenvolve sua vida, que você é fiel. Isso traz muita alegria para o pastor, mas é por isso que nós buscamos ao Senhor e dependemos de Deus. Quanto mais Paulo se alegra pelos Colossenses, eu poderia dizer que eu me alegro com você que busca Deus, que estuda a palavra de Deus, e que você permanece firme e que vamos crescendo na fé e vamos sendo transformados de glória em glória. Você necessita ser transformado por Cristo, pelo Espírito Santo, e os que estão ao seu redor também. Não sucumba, não pare de buscar ao Senhor, de ser fiel ao Senhor, aos princípios que Deus tem dado para você, às palavras que Ele tem dado para você. Permaneça firme nele. Veja que interessante poder
estudar a palavra de Deus e entender que Deus tem propósitos eternos conosco. Eu convido vocês que oremos neste dia. Vamos apresentar nossas vidas diante do Senhor. Amado Deus, é maravilhoso poder, ao conhecer a Cristo, saber que nele estão escondidas a sabedoria e a ciência. É maravilhoso, Senhor, poder saber que eu, como filho teu, posso adquirir, Senhor, essa sabedoria. Não a sabedoria humana, sino a sabedoria divina. Não a sabedoria que os fariseus buscavam em se manifestar, em que os outros reconhecessem quem eram eles. Não, isso não é sabedoria. Senhor, a verdadeira sabedoria vem de ti. E é essa sabedoria que eu quero, que eu busco. É a sabedoria que eu anseio, Senhor. Poder crescer, fundamentar a minha vida, ir adiante, ver tua glória poderosa. Senhor, necessito de ti. Eu necessito da tua grandeza, do teu poder. Eu necessito ver tua glória, Senhor. Por isso estou aqui, Senhor. Porque você tem tido misericórdia de mim. Mas sobre todas as coisas, eu necessito te conhecer, Pai amado. Obrigado por este dia. Abençoa cada pessoa, cada homem, cada mulher. Abençoa, Senhor, cada criança. Abençoa, Senhor, cada pessoa que escuta esta mensagem e que cresça na sabedoria e o conhecimento de Cristo. Louvamos, exaltamos e honramos teu nome. Em Cristo Jesus, Senhor nosso, e no poder do teu Santo Espírito. Amém. Muito bem. Então, vamos continuar estudando. Eu convido que você leia o versículo 6 e 7, do qual vamos falar na próxima transmissão, que você se inscreva no canal, que você compartilhe este vídeo, que você coloque o sininho para poder receber precisamente ali cada vez que estamos transmitindo, e que você cada dia cresça no conhecimento de Deus, que é o que realmente nos interessa. Um grande abraço para todos, Deus abençoe, rica, abundantemente, que seja a graça e a paz de Deus com cada um de nós. Deus abençoe, até mais.